10. Todos acharam? Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ver todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só os primeiros. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só os homens. Porque o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. Os homens viram mais forte. Esse é o versículo. Esse é um versículo para você decorar. Porque eu aprendi esse versículo através da musiquinha. Né? Não lembro, agora eu não lembro a musiquinha, mas eu aprendi com uma musiquinha. Tá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa salvação que Jesus anuncia aqui. Tá? Eu quero aprofundar a ideia de salvação com vocês. Tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é o principal propósito de Cristo ao vir a esse mundo: trazer salvação. Salvação, vida eterna. Vida eterna. Por que é importante a gente destacar isso? Porque há muita confusão hoje no meio do Evangelho sobre o que Jesus veio fazer nesse mundo. Para alguns que são adeptos da teologia da prosperidade, Jesus veio nesse mundo para enriquecer alguém, para enriquecer as pessoas, para trazer cura para a vida delas, né? E coisas desse tipo, assim, né? Não foi essa a missão de Cristo. Tá? Não foi. Existem outras linhas tão perigosas quanto, que é a ideia de que Jesus veio a esse mundo para trazer uma mudança moral para as pessoas. Sabe quando você olha para as pessoas e fala assim: não, fulano moralmente é muito bom pai, boa mãe, não rouba ninguém. Já viu isso? É uma pessoa honesta, trabalhadora. Essa pessoa. Não, Jesus não é essa missão. Na verdade, talvez esse seja um dos maiores enganos de Satanás. Eu já vi gente falando assim: fulano foi para determinada igreja, parou de beber, parou de fumar, mas converteu. Entenda, há uma diferença muito grande entre ter uma mudança moral e entronizar Cristo no seu coração. É diferente. Pessoas podem ter mudanças sociais e morais frequentando CXP, frequentando igrejas ou religiões que nada tem a ver com Cristo Jesus. Elas podem passar por esse processo de mudanças na sociedade. Porém, Cristo não foi entronizado no coração dessas pessoas. O propósito de Cristo ao vir ao mundo é salvar. Salvar quem? Pecadores. Aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, é sinônimo de pecadores. Perdidos aqui são quem? São todos aqueles que ainda não entregaram as suas vidas, ainda não entronizaram Cristo na sua mente, no seu coração. Então, essas pessoas são perdidas no sentido de que elas estão vivendo ainda longe de Deus e longe da vontade de Deus. Então, esse versículo está inserido no contexto de Zaqueu, que era publicano, ele era cobrador de impostos. Lembra da história? Muito divulgada por uma música que se tornou febre nacional, né? Como Zaqueu quer subir o mais alto que eu puder. A música tem um monte de erro teológico, mas tornou o Zaqueu conhecido no Brasil inteiro. Né? E aí, ao contrário do que a música diz, é Jesus que se convida para ir na casa do Zaqueu.
através de Cristo. Só aqui a gente já pode abrir um pequeno parágrafo para a gente entender uma coisa. Só receberá Cristo quem tem consciência da sua real necessidade. Primeira coisa. Se Cristo está falando que os santos não precisam de médico e sim os doentes, por exemplo, quem são as pessoas que procuram médicos? Aqueles que entendem que estão doentes. Não sei falar só para checar. Ninguém procura médico se não estiver doente. Agora, eu posso estar doente e eu posso colocar na minha cabeça, como muitos colocam, não, estou doente. Por isso eu não vou procurar médico. Você vai continuar doente do mesmo jeito. Você vai continuar enfermo do mesmo jeito. Você vai continuar perdido do mesmo jeito. Você apenas não reconhece. Você precisa de um Salvador. Espiritualmente você vai continuar morto nos seus delitos e pecados. E você não reconhece que precisa se comprometer com o Salvador, que é Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, salvação. Salvação. E eu quero aprofundar dentro de uma palavra que eu ouvi, mas foi uma palavra resumida do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero aprofundar a palavra dele, porque ele falou apenas de forma resumida sobre esses 3 pontos, que são 3 pontos conhecidos na teologia, porém a gente vai tentar aprofundar aquilo que a teologia coloca. Nós precisamos entender os 3 níveis da nossa salvação. Quais são eles? Primeiro, nós fomos salvos na justificação. Segundo, nós estamos sendo salvos na santificação. E terceiro, nós seremos completamente salvos na glorificação. 3 níveis ou 3 estágios da nossa salvação. Vamos para o primeiro? Primeiro, nós fomos ou já fomos salvos. Quando? Quando Cristo Jesus, no tempo e no espaço, alcançou as nossas vidas, tirou o coração de pedra corrompido pelo pecado e colocou um novo coração regenerado por Deus. O nome que a Bíblia dá para isso é justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que significa esse termo justificação? Esse termo justificação é um termo que tem um emprego jurídico. Significa que alguém pagou a dívida no nosso lugar. Imagine você, que você tem uma dívida impagável. Impagável. Vamos pensar, né? Não sei, vocês fazem conta aqui mesmo ou vão juntar você conta? Maureen no MD. JB. Então vamos pensar, você tem uma dívida lá de 1 milhão. Você foi comprando, não viu? O pessoal lá deu bobeira, você tem 1 milhão de dívidas. A senhora fala, não tem como pagar isso. Essa dívida ela é impagável para mim. Impagável. Mas um dia eu te ligo do supermercado de JB. Assim, olha, veio alguém aqui e pagou toda a sua dívida. Você não deve
isso, ninguém é salvo, absolutamente ninguém é salvo por merecimento próprio. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque é melhor que os outros. Nós somos salvos por causa da bondade de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí agora você vai entender uma pergunta que eu aprendi a fazer há algum tempo atrás, um curso chamado Evangelismo Explosivo. Imagine você chegue na porta do céu. Morreu. Santiago morreu. Morreu de quê? Foi atropelado. Saiu aqui da igreja, saiu do culto, numa terça-feira à noite, o caminhão passou em cima dele, acertou tudo, Santiago para o céu. Chegou lá, depois acontece. Bom, então, aprende o que você vai falar se isso acontecer. Aí chegou lá na porta do céu, um anjo te recebe lá e fala assim: está na portinha do céu, vou fazer uma pergunta. Se você acertar essa pergunta, você entra. Se você errar, você não entra. Você vai falar: qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que você fez para merecer entrar no céu? Que resposta você daria? Já parou pensar nisso? Já, né? Qual que é a resposta que a maioria daria? Essa é a resposta do presbiteriano. Certo, certinho. Mas a maioria iria dizer assim: eu fui uma pessoa boa, ajudei pessoas, não fiquei devendo nada para ninguém, eu dava cesta básica para os necessitados. O que eles estão tentando argumentar com isso? Eu sou uma pessoa boa. Você tem que deixar eu entrar no céu. Eu sou uma pessoa boa. Mas qual é a única resposta bíblica aceitável? Eu não fiz nada. A resposta bíblica para entrar no céu é: eu devo entrar no céu unicamente por meio do meu Salvador Jesus Cristo. Só por Ele. Por mais ninguém. Ele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu não tenho merecimento algum. Não tenho bondade suficiente em mim. Não tenho capacitação suficiente. A Bíblia diz que os nossos melhores atos diante de Deus são como trapos de imundícia. Por que nós podemos entrar no céu, queridos? Porque nós somos justificados por Deus mediante a fé. Esse é o único motivo que nos permite entrar no céu. Então presta atenção. Nós fomos salvos por meio da justificação. Porém, segundo estágio da salvação, nós estamos sendo salvos por meio da santificação. Estamos sendo salvos por meio da santificação. Vamos entender isso? A Bíblia o tempo todo vai mostrar que
tempo todo você vai ver Paulo mandando a igreja santificar as suas vidas. Aquele que roubava, não roube mais, não fale mal do seu irmão. Texto de Efésios, né, que fala aquele que roubava, não roube mais, eles trabalham com as próprias mãos, a fim de ter o que acudir o necessitado. E a gente vai percebendo, não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos, mas não pequeis. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí a mulher torce o nariz, né? Você é submissa, né? O marido só vai amar como Cristo amou a igreja. Se for preciso, ele vai morrer por sua mulher, por sua família. Entendeu? Te dou um exemplo. Lá em casa, o único que não tem plano de saúde sou eu. A mulher e meu filho tem. Entendeu? Qual é a questão? Se alguém tem que ir para o sacrifício, sou eu. Minha mulher e meus filhos não. Então, essa é a forma que eu transmito amor à minha família. Vai para o sacrifício. Tá? Então a gente trabalha, a gente luta pela família. Homens cristãos precisam ter isso em mente. Tá? Então, isso santificar as vidas, nada mais é do que eu olhar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. Filhos honrando os pais, obedecendo os pais durante a sua vida. Pais ensinando os filhos os caminhos do Senhor, amarem a Deus, principalmente no testemunho de vida. Então, isso é santidade. Não deixem de vir à igreja como é costume de alguns, percebe? Tudo isso envolve santidade. É vida de obediência a Deus. Santidade é Deus. Agora, a santidade será plena enquanto nós vivermos nesse mundo? Sim ou não? Nós poderemos chegar num estágio da nossa vida da gente dizer assim, não tenho cometido mais pecados. O que vocês acham? Não. Nós podemos ter certeza. Pelo contrário, quanto mais a gente busca de Deus, mais é revelado. Mas é revelado quão pecadores nós somos. Porém, queridos, que não pode acontecer uma entrega absoluta ao pecado. Há no coração do crente desejo e um esforço contínuo, uma luta contínua contra os seus próprios pecados. Eu já disse isso aqui, mas repito. A diferença do crente para o incrédulo, bom, sobre todos os aspectos são várias, mas uma é fundamental. O incrédulo peca sem sentir nenhum remorso, nenhum peso no coração, nenhuma angústia na alma. O cristão peca, aquilo pesa. Ele peca e ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa noite? Como diz o apóstolo. Vergonha de Deus, sentimento de sujeira, como Davi, limpa-me, purifica-me do meu pecado, como está lá no Salmo 51, e principalmente aquele sentimento de afastamento de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, e esse é com certeza o maior prejuízo do pecado, seja ele qual for, ele gera nos nossos corações. Porém, ele recorre a Deus, pede perdão, e nós sabemos que Deus perdoa o pecador. Porém, queridos, a Bíblia é muito clara em dizer que o crente é alguém que peleja constantemente pela sua santificação. O tempo todo ele está pelejando pela sua santificação. Ainda que ele caia, ele levanta, ainda que ele se suje, ele se limpa, e ele vai lutando pela sua santificação. Enquanto isso está acontecendo, a gente fala que nós estamos sendo salvos. Porém, haverá um dia, eu vou para o último ponto, que nós seremos
completamente salvos na glorificação. Quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo Jesus voltar. E Ele vem buscar a sua igreja. E a Bíblia fala que nós vamos ganhar corpo glorificado. Haverá novo céu e nova terra. A teologia reformada entende que tudo isso aqui será renovado. Não haverá mais a presença do pecado nesse mundo. Nós não teremos mais que lutar contra a realidade do pecado nas nossas vidas. Nunca mais. Porque o pecado será abolido por completo da história das nossas vidas. E ali sim haverá alegria plena, haverá plena satisfação. É uma realidade que nós nem sequer conseguimos imaginar. Porque o que limita as nossas vidas? O pecado. O que nos adoece? O pecado. Você sabe por que nós usamos apenas, sei lá, 3, 4% do nosso cérebro? Por causa do pecado. Só isso que a gente usa no cérebro? Nem sei. Mas é bem pouquinho, tá? Não passa de 10% do nosso cérebro. O resto não consegue usar, porque o pecado bloqueou aqui a nossa cabeça. Né? E os males físicos? E as enfermidades? Males que geram morte, geram deficiências, tudo isso será completamente resolvido, porque nós não teremos mais a influência do pecado, nem na nossa mente, nem na nossa alma, e nem no nosso corpo. E a natureza também será completamente liberta da realidade do pecado. A gente nem consegue imaginar o que é isso. Não conseguimos. A nossa mente é extremamente finita para imaginar um negócio desse. Extremamente finita. Porque nós somos pequenininhos. Nessa renovação que a gente unificado no mundo, veremos Deus. Cristo. Cristo. Veremos Deus através de Cristo. Porque Deus é Espírito. Permanecerá como sempre Espírito. Porém, nós veremos Deus através de Cristo Jesus. Isso nós temos compreensão. Tá bom? Lá no céu. Várias pessoas e eles acham que a gente virá. Não, nós veremos apenas Cristo. Apenas, né? Como se fosse, né? Cristo é Deus encarnado. Nós veremos Deus através da pessoa de Cristo. Beleza? Tá? E assim, iremos trabalhar? Não sei. Vamos ter carro para andar? Não sei. Vamos ter tecnologias? Não sei. A Bíblia fala que tudo aqui será renovado. Isso, a teologia discute muito essas coisas, tá? Os teólogos discutem muito essas questões. E o mal não existirá. O mal não existe. Meu Meu Deus, toma muito cuidado com isso. Morro de medo, ó, cheio de medo. Sério, porque eles fazem tantas inserções fora da Bíblia. Eles fazem tantas inserções que não dá na Bíblia. Que aquilo lá se torna extremamente perigoso. Você pode formar uma ideia completamente equivocada por conta do extra. O extra, por quê? Até porque a Bíblia fala que nós não devemos acrescentar uma vírgula ou um tio à palavra de Deus. E eles fazem isso. Essa é a minha grande preocupação. Essa é a minha grande preocupação. Mas você ia perguntar, né? Não, aí Deus construiu aquela época de Noé, né? Depois teve. Torre de Babel. Naquela época. Então, e o mal continua assim. Ele existiu na época de Adão, né? Depois na época de Noé, Deus acabou com tudo e assim, colocou só Noé com a família e os bichos. E o mal persiste, né? Assim, continua. Continua.
veja, mas eu te dou um conselho. Não tem problema, veja como obra fictícia, ok? Mas vá sempre para a Bíblia e para que você perceba as inserções. Ó, é igual aquela série do Joseph. Alguém já viu? Teve um cara que falou assim, que o pastor Paulo Júnior criticou ela. Isso, muito perigoso, porque aquilo ali foi produzido pelos mormons. Porque ele sorri, Jesus Existem sorri. frases lá que saíram não da Bíblia, mas do livro dos mormons. Tem Joseph. É uma história de Jesus. Eles contam a história de Jesus, um Jesus bem legal, alegrinho, entendeu? E as inserções que são feitas na série, que seria contando a história de Cristo, são extremamente perigosas porque não constam no texto bíblico. É aí que você tem que tomar cuidado, é com a visão que está por trás dessas questões, tá? Então assista, mas tenha uma visão crítica, tá? Tenha uma visão crítica sobre essas produções. Não tem problema, pode ir lá, pode assistir, mas sem perder a visão crítica em cima do que você está vendo, beleza? Não tem que julgar todas as coisas, né? Vamos julgar esses conteúdos aí. Vá sempre para a Bíblia, dê sempre uma conferida. Você queria perguntar um próximo? Incrementar a pergunta dela. Quando Deus nos criou, para que não é a criação do Deus,
também, antes de a questão de Jesus mesmo, ter, eu falo assim, Jesus já estava. Mas igual assim, Daniel passa por uma luta, né? Tipo assim, teve guerra espiritual entre os dois reinados, que vê assim, a bênção dele, sim. Teve uma guerra espiritual. O que a gente tem que entender é que não há pé de igualdade nesse mundo espiritual. No mundo espiritual há um nome sobre o qual todo nome, todo ser se sujeita. E esse nome é o nome de Jesus. Então entenda, Jesus é soberano desse mundo espiritual. Ele tem governo absoluto sobre esse mundo espiritual. Então não existe essa ideia. O problema é que a universal do reino de Deus, ela tem uma ideia de polos, forças idênticas que estão lutando entre si. Isso não existe. Pastor, a palavra de Deus fala, né? Devemos ver Deus e treme. Treme. Então a gente precisa entender isso. E eles passam uma visão dessa disputa. Tá? Isso não existe. Essa disputa impede igualdade. Lógico, o diabo está agindo, o diabo quer destruir. E quem falou que é só o diabo? E a carnalidade? E o mundanismo no coração das pessoas? Deixa eu te falar uma coisa: 90% das coisas o diabo não precisa fazer nada. Só vai vivendo sua vida. Você vai se lascar sozinho. Ele não precisa colocar peso para o ser humano se ferrar. Ele só assiste. Tem influência naquilo ali. Entendeu? Ah, o diabo foi nada, foi a sua carnalidade. Foi o seu mundanismo que gerou isso aí na sua vida. Tá? Então, essa é outra questão. Para eles, universal do reino de Deus, tudo é o diabo. Tudo não é. A Bíblia é muito clara em dizer: tem a carnalidade, tem
pior.